fazer isso. Agora nós vamos falar como nutrição, conditioning training, personal training, vocês falam aqui. Okay, the thing that we're going to do is called benefits of weight training. O que nós vamos discutir hoje são os benefícios do treino na academia, do esporte. There are 7 things that you need to do when you're doing weight training. But I'm only going to give you 3. Tem 7 coisas que vocês devem fazer quando estão na academia. Hoje nós vamos discutir 3 delas. You see what Tony wrote over here? Vocês veem o que o Tony escreveu aí no quadro. Significa bem-vindos ao Serão a cabine. Bem-vindos à cabine. Se preparem ou estejam preparados ou saiam. Esse Tony muito engraçado. Eu moro nesse cara. Todo dia eu falo de todas essas coisas. First. Primeira coisa. Tem que ir lá na frente. Eu escrevi rápido. Primeira coisa escrita aí. Aumente a sua massa muscular. Massa magra. Aumento geral de força corporal é o segundo ponto. Improve sleep. Melhore o descanso, o sono. The reason why those 3 points, there are 7 points, but those first 3 points, the reason why that is that when you're working out, when your body, when you start training, you're going to get that, the first one over there, you're going to increase that lean muscle, is that because you're doing what you need to do in the weight room. Existem 7 pontos, como ele falou, mas esses 3 principais aí estão sendo discutidos e um dos motivos quando você começa, já iniciando no primeiro ponto, quando você começa a trabalhar na academia, a treinar, quando o primeiro ponto começa a acontecer, o aumento da massa magra, significa que você está fazendo o que você deve fazer na academia. The second point. O segundo ponto. The second point is you're increasing body strength, meaning you're going to help your balance. O segundo ponto significa que você está aumentando, melhorando a sua força corporal, ou seja, você está melhorando o seu equilíbrio. The third point is it's helping your sleep. O terceiro ponto, como vocês podem ver, é uma melhora na qualidade do seu sono, no seu descanso. The reason why that is that when you're working out, your body you're releasing a lot of things. So when you're sleeping right, the first 2 is really good for you because your body is recovering. Então o que acontece é que quando você está trabalhando, malhando, treinando, você está liberando uma porção de coisas do seu corpo. E quando a qualidade do seu sono ela é boa, quando você está descansando adequadamente, os 2 primeiros pontos serão extremamente beneficiados. The next thing we're going to talk about is aerobic training. O segundo ponto que nós vamos discutir é o treino aeróbico. The second thing is aerobic training. What I'm going to talk to you about now, the first thing is decrease your heart rate. Decrease? Então, um dos primeiros pontos que ele quer falar sobre o treino aeróbico, é muito importante vocês notarem essas coisas, é a diminuição do seu ritmo cardíaco. The
second point will be increase your hemoglobin. That's hard to say. Tá. O segundo ponto seria o aumento da hemoglobina. Cara, eu não sou da área de biologia, me desculpem. Informe em relações internacionais, não sei nem do que ele está falando. And the third one is increasing your capillaries. Aumento de quê? Capillaries. Tá. Isso aí que ele falou. Capilarização. Pode explicar, fica à vontade. Ok. Segundo ponto seria o aumento da quantidade de oxigênio no seu sangue. E o terceiro ponto seria? A melhora da distribuição desse oxigênio no seu corpo. E um coach muito mais preparado que eu para explicar isso. Alright, first off, the aerobic training, doing the aerobic training, what's happening is your heart is going to become stronger. You're going to be able to do a lot more. You're going to actually, just like your coach said, you're going to get more oxygen, able to release throughout your body. No treino aeróbico, a importância do treino aeróbico é justamente tudo isso que nós falamos. Seu corpo vai ficar mais forte, seu coração vai ficar mais forte, e você vai ser capaz de absorver e distribuir muito melhor esse oxigênio no seu corpo. The second one is actually increasing your hemoglobins. Now, what this does is that it's helping your red blood cells. So your red blood cells, when you're actually getting more oxygen going into your red blood cells, your body is going to be able to actually sustain itself throughout your training. Então, no segundo ponto, quando ele está falando de glóbulos vermelhos aí. Estou voltando para o meu ensino médio. Quando esse ponto melhora, ajuda os glóbulos vermelhos do sangue, as células vermelhas, na captação de oxigênio, tudo isso, e o que acontece? Ela permite que o seu corpo sustente melhor durante a prática da atividade. Então você ganha uma durabilidade maior, por assim dizer. Now the third one is, this is what your capillaries, the coach he was helping along with it. This is actually help exchanging the oxygen, but it also helps release that waste that is in your system. E o terceiro Getting that ponto, waste, that dirty stuff out of your system. então o terceiro ponto, como o coach contribuiu, além de melhorar a distribuição de oxigênio no corpo, ele também ajuda a eliminação das substâncias que você não vai precisar, de todo aquele lixo no corpo, tudo aquilo que precisa ser descartado. And so, with doing oxygen, when you're doing anything aerobic, you can do anything aerobic. You can do stairs, you can do jump rope, you can do bicycle, whatever you're going to do, push-ups, anything that's going to get your heart rate to where it's supposed to be at, which would be your maximum heart rate. When you're born, your maximum heart rate is 220. So what you want to do is you get that 220 and you take that away from your age, and that's where it's going to tell you where your maximum heart rate should be at. So if your heart rate is 114, 120, that's where you're going to be at in your maximum heart rate to burn those calories and burn that fat. Oh, I'm sorry. Ok, I got sorry. Okay. Então sempre que você faz uma atividade aeróbica, e pode ser qualquer coisa, pode ser bicicleta, pode ser correr, pular corda, exercício de escada, sempre que você está elevando o seu ritmo, o seu batimento cardíaco para onde ele tem que estar, e aí o parâmetro que ele está dando que todos nós nascemos com um batimento cardíaco de 220, e aí você tira a sua idade desse número de batimento cardíaco e você vai ter mais ou menos o número onde você quer. You take your age away from the... Yeah, Okay. E aí você seria esses batimentos de 220 menos a sua idade, você vai ter mais ou menos o número do batimento cardíaco que você quer, para onde você quer levar num exercício aeróbico, é onde você quer estar com o seu batimento cardíaco. Seria mais ou menos isso. So what I'm seeing right now is nobody's writing this. Então o que ele está vendo agora é que não tem ninguém anotando nada. So okay. I'm seeing how it's writing. So this is very important. Muito importante você sabe disso. Muito. The other thing is, now we're moving on. Todo mundo tem isso? Okay, we're moving on. We're going into phases. The different phases of the effects of training. And there's 3 different phases. Então nós estamos indo para as fases diferentes de treino. Existem 3 fases distintas. First phase is the alarm phase. A primeira fase é o que eles chamam de fase de alarme. The second phase will be adaptation. A segunda fase, adaptação. And then the third phase will be exhaust. E a terceira fase seria exaustão.
Okay, now the first phase is basically you're shocking the body. Is that wondering like what's going on? What is he doing? You know, he's coming up with something. Então, a primeira fase, você está chocando o seu corpo. O seu corpo está reagindo com ele. O que ele está fazendo? O que está acontecendo? Então, você está despertando o seu corpo para atividade. So because of that, there's three different things that's going to happen. Por causa disso, existem três coisas diferentes que irão acontecer. First, you're going to be sore. Primeiro, você vai ficar dolorido. Second is your movement is going to be kind of awkward. It's going to be different Segundo, o seu movimento vai ficar um pouco estranho, vai ficar um pouco diferente in the exercise. no exercício. And the third one is basically is tolerance. You're starting to feel that burning. That queimando. E aí o terceiro ponto seria tolerância. Você começa a sentir aquela queimando, o músculo queimando. Tolerância. Now that's funny right there. Okay, here we go. The second phase is adaptation. A segunda fase é a adaptação. During this phase, your body is starting to recognize what's going on. It's actually starting to understand. Durante a segunda fase, o seu corpo começa a reconhecer o que está acontecendo. Ele começa a entender o que está sendo feito. The first one on that is your body is getting stronger. Então, a primeira coisa dessa adaptação aí é que o seu corpo começa a ficar mais forte. The second part of that is your body is starting to get a little bit, smoother, starting to adapt to it. E aí o seu corpo começa a ficar um pouco mais suave, ele começa a se adaptar ao que está sendo feito. The third part of that is your body is starting not to be as sore as it used to be. It's starting to decrease. E aí nessa segunda fase, o seu corpo começa a não ficar tão dolorido quanto ele ficava na primeira. Você começa a superar esse ciclo de dor. And then the fourth part of that is now your body, the burning sensation is starting actually to go out now. It's starting to decrease as well. E aí aquela sensação de queimação também começa a sumir, começa a diminuir no seu corpo. Third phase, exhaust. Terceira fase, exaustão. There are two reasons why your body is you're going to be exhausted. Existem duas razões pelas quais o seu corpo ficará exausto. Next reason, you're basically the symptom is overtraining. Basicamente é o treinamento exagerado, treino exagerado, acima das capacidades. Your chronic fatigue. Vai gerar fadiga no seu corpo, Headaches. dores de cabeça And decrease up, basically they're not feeling good about it. você vai sentir fadiga, vai sentir ter dores de cabeça. E basicamente o sentimento geral é de que você não está se sentindo bem fisicamente. So with this, you got to start. You have to tell them basically you're recognizing what's going on with your body. So you have to limit yourself from what you're doing and understand it when you're training. Então esse ponto é muito importante porque é o ponto que você começa a reconhecer e aprender o que está acontecendo com o seu corpo. E aí você começa a ter noção de quanto é o seu treino, de qual é a sua capacidade e você passa a se limitar para não chegar na exaustão. Todo mundo tem isso? Próximo. Next thing we're going to be talking about is muscle adaptation and resistance training. E aí nós passamos para a adaptação do músculo e o treino de resistência. First is muscle strength. Primeiro ponto, força muscular. You're trying. You ready? Here we go. The ability A habilidade to generate maximum and the amount of force. de maximizar a quantidade de força. Basically out of like one repetition. So, one repetition. Isso seria, que a gente, na linguagem da academia, seria um RM, repetição máxima. The next one is hypertrophy, which is muscle hypertrophy. E aí a gente entra na hipertrofia muscular,
crescimento do músculo. And then muscle hyperplasia. Muscle what? Break it down to them. Basically, it's the cells. It's what is cells and fibers. It's the combination of the two. What's going on in your brain. Ok, e aí o terceiro ponto seria um processo de quebra aí das células e fibras do músculo. Are you ready? All right. So what he's gonna put on here is the rep range and the rest interval for those three things. E aí, do rest range? Rest range and the interval. Rest interval. Ok, então aí o que ele vai começar a escrever é mais ou menos os períodos de descanso que você precisa ter durante o processo. So put goal and then repetition. Just put goal and rep. And then rest and interval. E aí você tem o objetivo na esquerda, So rep is in the middle. você tem o objetivo na esquerda, no meio você vai ter as repetições e depois o descanso. Isso é muito importante quando você está montando um treino de academia, quando você está sabendo por que você está fazendo certas coisas. So então, under goal, we're gonna have strength. E aí, abaixo de objetivo, quais são os objetivos? Nós teremos força, Hypertrophy. hipertrofia Endurance. e resistência. Força, hipertrofia e resistência são seus objetivos. Repetition, 1 through 6. Repetições de 1 a 6, No, it's just for the first 1 a 6 em força, 8 through 12, 1 a 12 em hipertrofia, and 15 plus. 8 a 12 em hipertrofia, desculpa. E mais de 15 repetições você já está trabalhando sua resistência. The next one is the interval, so we're going to go 3 to 5 minutes. E aí o período de descanso, 3 a 5 minutos, entre uma série e outra, claro. 1 to 3 minutes, De 1 a 3 minutos para hipertrofia and then 1 minute. e 1 minuto para resistência. So this is what you got to realize. So if you guys are training, you have to make sure that you're doing that. This rest is what's going to help you recover. Então, quando você estiver treinando na academia, você tem que dar ênfase especial, garantir que você está sabendo os períodos de descanso. Esse descanso é o que vai gerar o resultado. The strength here, the reason why it's 1 to 6 is because majority of people are doing heavy weight to get that strength. So they're going to do only 1 to 6 reps. O motivo pelo qual você está utilizando de 1 a 6 repetições na força é porque você vai tentar maximizar o peso que você está puxando. Então as repetições diminuem, obviamente. Now, if they're trying to get strength, but yet they're over here and they're doing 8 to 12 reps to get strength, this is what's going to happen. E aí, ainda que eles estejam tentando ganhar força, mas eles começam a passar para o nível de 8 a 12 repetições, o que vai acontecer é a hipertrofia. And the reason why is because you can't do heavy weight here. You need to do lesser weight to get this. E a razão disso é porque você não consegue utilizar o peso máximo, as RMs, na fase de hipertrofia. Você precisa de menos peso para isso. And that's why they'll get tired. So then when you go to endurance training, the endurance training is good to help you get that. Get strength. Yeah. Então, por isso que quando você vai para o treino de resistência, o treino de resistência acaba contribuindo para que você também adquira força. So everybody got it? Todo mundo entendeu essa explicação? Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, por mais tola que você acha que seja, pode perguntar. Do you mix those up in the same like bench press? Are you mixing those reps like that up in the same workout? Or are you like, hey, I'm only on strength right now, so we're only doing reps No. 1 to 6 for 35 minutes? When I'm doing it, I do strength. A pergunta do Clayton é a And if I seguinte: do it, I'll do endurance. So because what will happen is once you do your strength training, when you come back and you do the endurance training, you're going to be even stronger when you go back to strength Right. training. So you're in phases, basically. Exactly. You're doing those things. então, a pergunta do Clayton foi a seguinte: você mistura esses métodos diferentes em um treino só, ou você só faz o treino de resistência, só faz o treino de força, só faz? E a resposta do Coach Booth foi o seguinte: você tem que direcionar o treino para um dos objetivos. Então não adianta você dizer, eu vou fazer força no supino e depois quando eu for treinar costas lá
no pulley eu vou fazer resistência, 15 repetições. Ou quando eu for fazer um outro treino de outro grupo muscular, eu vou fazer hipertrofia. Você direciona o seu treino inteiro para um dos 3 objetivos. So what we're going to talk about now is called, a lot of the coaches here probably know about it, but it's a fit. It's called fit. E aí uma coisa que ele vai discutir agora, que a maioria dos treinadores já ouviu falar, é que eles chamam de FIT. Eu preciso saber mais um pouco para saber como traduzir. Frequency, É uma sigla. Significa frequência, intensity, intensidade, and time. frequência, intensidade e tempo. É o que significa essa sigla. FIT. What you can do is, now we're going to tell it exactly. So now we're going to explain it. Frequency is going to be the number. It's going to be the number. Yeah, I didn't have time to do a PowerPoint like Clayton. Ele não teve tempo de fazer um PowerPoint como Clayton. Number of workouts. Then the next one. Intensity. E aí na parte de frequência, o que ele está colocando aí para que vocês possam notar é o número de treinos por semana. Isso é muito importante se vocês estiverem tentando se manter afastados daquela linha da exaustão. If they have to realize when you're working out, O que vocês têm que saber é que quando vocês estão treinando, you need to work out more than once a week. você tem que treinar mais do que uma vez por semana. Because if you don't work out more than once a week, you will deteriorate. Porque se você não estiver treinando mais de uma vez por semana, você vai se deteriorar. You will get injured, Você vai se machucar and you will not be able to come back from that injury unless you go to a therapist or something like that. e você não vai ser capaz de se reabilitar daquela contusão, daquela lesão, sem ter que ir para uma terapia, um tratamento específico para isso. See what we do in the U.S., especially with our training, we do an off-season training program. Nos Estados Unidos, o que eles fazem em relação aos treinos de academia deles, eles montam um programa de off-season, fora da temporada, In season durante a temporada and after the season. e após a temporada. You get your rest, Você obtém seu descanso, but you have to do that workout. You have to do it the way it's given. mas você tem que praticar aquele treino, você tem que fazer aquele treino do jeito como ele é feito. Coach, do they record those? Do they write those down? They take data on those? E aí, o que o Cleiton perguntou é se eles documentam esses treinos, se eles filmam, se eles escrevem, se esse recurso está disponível em algum lugar, e a resposta é sim. We have football players that are high school football players that are doing almost more as college players. Existem, por exemplo, atletas de ensino médio nos Estados Unidos, de high school, que hoje já estão treinando mais do que atletas de universidade. So it's helping them to be able to make that transition to college. E aí está ajudando esses atletas a fazerem a transição do ensino médio para a universidade. So your workout is very, very important. Então, o seu treino é algo extremamente importante. Next thing is intensity. Now the intensity is about how you're working out, what Então, you're doing when you're there. a intensidade é sobre como você está treinando, o que você está fazendo enquanto você está no seu treino. And then we go into time. E aí nós passamos para o tempo. Now the time is what you coming in. It's basically your warm up. It's like, okay, you got to warm up, get yourself ready. You got to do what you got to do. You got to come in, get yourself ready to go in and do your workout. So in this order, I got it in 3 at the third. But you can actually, when you do that time, now you're going to get your frequency and then you're going to get your intensity. Então, So it can change. o tempo, ele entra na parte que nós falamos em outros tópicos, gerenciamento do tempo. O que você está fazendo quando chega na academia? Como está o seu aquecimento? O que você está fazendo antes do treino? E aqui ele colocou como terceiro ponto, mas ele pode muito bem ser o primeiro, porque a partir do gerenciamento do seu tempo,
você também começa a planejar a sua frequência. Now, I suggest when you're doing your intensity or if you're doing your frequency should be, for me, I would like to see people doing at least 1 to 3 or 2 to 4 times a week. The frequency? Tá, e aí uma sugestão pessoal dele, quando vocês estiverem planejando suas intensidades, sua frequência, a sugestão pessoal dele é que ele gosta de ver, ele gosta de ver de 2 a 3 vezes por semana, ou It depends on what. esse 2 to 3. Então, basicamente, 2 a 3 vezes por semana é a frequência que ele gosta de ver. So if you're doing 2 to 3, you should have at least 3 of those days are going to be weight training. 1 of those days will be conditioning. E aí, se você está fazendo 2 a 3, pelo menos 3 dias vão ser puxar peso, seria o treino na academia, e um deles seria condicionamento físico. And then you can phase it and you can switch it the following week. E aí, na próxima semana, você pode trocar um pelo outro, fazer 3 condicionamentos com um treino de academia. This might be for, I don't want to get you off track, so That's tell me okay. if it's, like, I'm thinking about, I don't know what their situations are, but I even know, like, we talk about it in Florida, but it's tough to find a gym with enough weight for a football player. And so, like, when I'm looking at which right now, the endurance and the hypertrophy, most guys, when they want to come, Brian press speak on this a little bit, like, there's not enough weight to get some of the strength stuff in, and they end up getting all these reps. And then I'm looking at kind of how you break down these workouts. I don't know how exactly I want to ask my question, but I think you know what I'm asking. Like, how do they avoid only doing endurance and hypertrophy when football's an explosive sport with one of those strength too? Well, with this, you can do this before. Let me translate the question. A pergunta do Cleiton foi o seguinte, isso é a realidade que ele vê em Florianópolis, que eu imagino que todos vocês também tenham visto. Existem academias que não têm peso suficiente para um treino adequado de força para um jogador de futebol americano. Então, às vezes, você não consegue botar o RM máximo, o peso máximo que você precisa em certas máquinas. E aí, tem muito jogador que chega no time e acaba fazendo um treino constante de hipertrofia, porque não existe recurso, máquina para fazer aquele treino direcionado. E aí, o que ele fala é que muitas vezes vale mais a pena você entrar e fazer aquele treino de resistência com os recursos que você tem na academia. Enfim, e aí o Greg vai responder agora. So I was just saying, like, how, because there's not a lot of, like, really heavy weights, sometimes literally I've seen guys walking in the gym with not enough weight to do stuff. So there always would be, like, in that hypertrophy and endurance stage, but how do they avoid staying that to get into some strength training? So you want them to get more strength training instead of being. Or just, like, I mean, I don't know, how do they do it? How can they, Well, I mean, it depends on what you're doing. I mean, what are they doing? I don't I don't know, know. so just, I mean, They're doing bench press. pressing So and they- incline and. So if they're doing, well, you're going to go ahead and do cross training anyway. You can do cross training. So then you won't be able to get into that hypertrophy. So if your guys are going in and doing exactly what they're supposed to do, you separate what they're going to do. You don't have them doing a cardio exercise. You can have them doing just bench press. You can have them doing plyometric push-up. You can have them doing what they're going to do so they don't get in that area. So if they're doing, them tired enough by the time they get to the weights that. they don't need, they're only going to do less now. They're going to do less. So now they're actually in, where were we at? In the strength, now they're going to be strength. The key is how many reps are they doing there? Exactly. Okay. It's all about, you don't want them, if they're going to do, if you're going in and you're doing 15 reps, you're building what? Endurance. Okay. Okay, if you're going to go in and do strength training, you're going to do strength training. You have them do strength training. You don't have them go and do high reps to have what? Endurance. You want them to be, because then they won't be able to get into that hypertrophy if they're going to do one or the other. Okay, and that's what I was getting scared of. Is guys, oh, coach, well, I did this, but I did it 700 times. They shouldn't be doing that anyway, because what happens is that when you're going in, a lot of the guys, they want to go in, when you do a strength training program, the strength training program is to build either strength, speed, and explosion. Okay. So if they're going in, they're doing strength training. They're not going in to do explosive training. You do that another day. Now you're going to actually get into hypertrophy, because the majority of the time, when you're doing explosive training, you will get into hypertrophy. Tá, um resumo do que eles acabaram de discutir. But endurance training. Um resumo do que eles acabaram de discutir seria justamente evitar a confusão de você querer fazer uma coisa
e por falta de recurso ou qualquer outro motivo cair dentro da fase de hipertrofia, que é o que geralmente acontece. Então tem muitos caras que entram por não ter aquele peso suficiente para fazer um treino de força, ele acha que está fazendo treino de força, está fazendo muito mais repetição do que é necessário e está entrando no treino de hipertrofia. Então o que o Gleider perguntou é, se você não tem esse recurso na academia, o que você faz? E o coach Booth, ele respondeu o seguinte: bom, você pode fazer o atleta treinar o CrossFit, que é até uma modalidade que está se popularizando mais. Você pode fazer levantamentos pliométricos, utilizando o peso do próprio corpo, mas você tem que direcionar esse exercício. Então você não pode misturar as coisas. Então, por exemplo, se ele vai fazer força, ele tem que só fazer força. Se você não tem esse recurso na academia, então você tem que ter um treino adaptado só para esse treino de força. Uma outra coisa que ele pode falar é você fazer exercícios que na hora que ele for levantar aquele peso nas repetições, ele já esteja cansado o suficiente para que ele fique dentro dessas repetições, desse limite de 1 a 6. E aí ele já vai estar treinando força também. O que ele sempre enfatiza é que você tem que separar o treino. O treino ele sempre tem que estar separado. Então você vai fazer resistência, você vai fazer resistência. Se você for fazer força, você vai fazer força. E aí se falta recurso em determinada academia, determinado treino, você tem que direcionar e dizer, tudo bem. Se a gente vai fazer levantamento biométrico, crossfit para conseguir treinar força, então a gente só vai fazer isso. Da mesma forma, explosão é muito importante no futebol americano. E aí o que acontece é que quando você está treinando explosão, inevitavelmente, pela natureza do exercício, você acaba treinando hipertrofia também. Então isso é uma coisa que você sempre tem que estar prestando atenção, nessa quantidade de repetições, nesse limite aí entre o que é um e o que é outro, e definir bem o seu treino. E esgotei meu HD agora. Tudo que foi falado. Now, if you want me to help you, I can do something for you. The next thing, everybody understand that? Todo mundo entendeu essa explicação? Alguém tem dúvida? Por favor, me parem e I'm perguntem. trying to make it simple. I don't want to. Pode falar. Yeah. Bom, meu irmão, minha mãe, meu tio também tá aqui, eles fazem academia e tal. Uma coisa que o meu irmão sempre falou pra mim, quando eu começo a fazer, sempre ultrapassar os limites. Até marquei aqui no caso que essas ações que sente na terceira fase na exaustão. Isso de certa forma ajuda ou atrapalha na área do futebol americano? What he's saying is he's got relatives that frequently work out, and one of the things he always hears is that you constantly have to be pushing your limits. So what he's asking is if that actually brings benefits for football, and if trying to push your limits constantly during your workouts, if it actually brings benefits or not, specifically for football. No, because what will happen is he's going to push himself to the limit, then you'll probably injure yourself. Tá, então ele não enxerga o benefício em constantemente tentar superar os seus limites, porque ele vê que isso muito provavelmente vai gerar uma lesão mal calculada por você. The reason why is because what happens is the muscle gets tired, the joint gets tired, the tendons get tired, and what will happen? You end up tearing tendons, you'll tear muscle, and where you at? Porque o que geralmente acontece quando você está constantemente empurrando o seu limite é o seu músculo vai entrar em exaustão e, consequentemente, os seus ligamentos vão começar a se exaurir também, tendões, e aí o que vai acontecer é um rompimento muscular, um rompimento de um tendão ou de um ligamento. And that's why it's a process. E por isso que é um processo. Para você superar esses limites, você tem que seguir determinado processo. Não é constantemente tentar fazer uma repetiçãozinha a mais do que você tinha feito antes. That's the same for conditioning or just for... It's a process. You have to have, your body has to go through a process before you start doing anything exhausting. Because if you don't, you're going to end up getting injured. E aí, para o condicionamento é a mesma coisa. O seu corpo sempre tem que passar por um processo antes que você comece a desafiar o limite que já foi estabelecido por ele. Eventually you'll get there. Eventualmente você vai superar esse limite, mas esse processo ele tem que ser respeitado. Alguma outra pergunta? Okay, próximo. Stretching. Because I'm going to do a little bit of nutrition. Ok. I'll go through the stretching and then we'll go. Tá. Já finalizando as duas últimas partes, o alongamento agora. Alongamento 3 is 3 things for stretching. Três coisas importantes nos alongamentos de vocês. Static, Estática, ballistic, balística. Eu estou traduzindo literalmente, tá, pessoal? Se tiver algum profissional de educação física
que reconhece os termos e sabe que em português é diferente, contribua. Aí ele escreveu estática, balística e dinâmica. Static stretching is slow. Então, o alongamento estático é um alongamento lento. Slow. You going down, they're just real slow. Então, Just hold. você está fazendo um movimento devagar, lentamente, de forma completa. Ballistic, bouncing, Movimento balístico, bouncing. você está Bouncing. quicando, então a frequência é maior. Dynamic is basically what you're doing. You're doing movements. You can do a movement, Então, dynamic movement. You're moving sideways, and then you just going over to the other side. então alongamento dinâmico, você está envolvendo movimento no processo de alongamento. Então, você está se deslocando, você está se movendo, se mexendo durante o alongamento. So each one of these, we're just gonna say, we'll start. Tá, então, rapidamente sobre cada um deles. Balística. Okay, it's gonna improve their strength. It's gonna improve their strength of muscle longing. It's gonna help them. Vai ajudar a alongar o seu músculo, vai melhorar a força e categorias nesse sentido. It's gonna help, and then what did I say? Did I say ballistic? Ballistic. I'm freaking off right now. Static is also gonna help you, but it's gonna help you be able to stay in that final position. Because you're holding it. A estática ela vai melhorar muito a sua flexibilidade, vai ajudar você a permanecer naquela posição final do alongamento. Esse é o benefício do alongamento estático. And so dynamic is the one that actually helps you when you're doing any warm-ups. So it helps you to move a lot better when you move. Então, o alongamento dinâmico é o que realmente ajuda você em qualquer tipo de aquecimento. Pré-jogo, pré-treino, é o alongamento dinâmico, se movendo. Okay, we're gonna move to a little bit of nutrition, just a little bit, not a lot. Rapidamente, pequenos pontos sobre nutrição. Essa eu aconselharia que seria uma das partes mais interessantes da clínica para vocês notarem. Water, água, water. Hidratação, água. Everybody drink a lot of water Aqui todo mundo bebe bastante água por dia, because your body loses 8 to 10% when you're working out. If you're not getting that water and replenishing, you're gonna cramp up. porque o seu corpo perde de 8% a 10% de água durante o seu treino. Então, se você não estiver repondo essa água, você vai começar a lidar com câimbras. Tell them about cold water. It's a myth on cold water. Tá, existe um mito que ele vai esclarecer a respeito de água fria, água gelada. The myth of cold water, people were saying that with drinking cold water, you'll cramp up. Tem gente que diz que se você beber água gelada, você vai ter câimbras. Actually, it doesn't. It helps you. Na verdade, It ajuda. helps the acid in your body. It helps the acid in your stomach. So it actually helps you to recover a lot faster. And it helps your body to actually go a lot longer. Então, e ao contrário, a água gelada ela ajuda o seu corpo a lidar com ácido corporal, com ácido no seu estômago e, consequentemente, gera um processo de recuperação melhor. And second one, Segundo, nutrition, body fuel. combustível para o corpo. You have carbohydrates, Você tem os carboidratos, complex carbs, carboidratos complexos, simple and simple. carboidratos simples. Eu acredito, me corrija se eu estiver errado, seriam os de rápida absorção e que é uma grande evolução dentro de uma palestra. So everybody knows what carbohydrates is because Brazil eats all of them. É o que ele está dizendo que imagino que Every todos vocês. carbohydrate in this country, and I don't see how these girls ain't huge. E ele está dizendo que todos nós devemos conhecer os carboidratos porque os brasileiros comem muito carboidrato e vendo a nossa dieta de carboidratos ele entende por que as mulheres brasileiras são tão volumosas. Mulher gosta de carboidrato. Of course, feijão, batatas, arroz, pão, vocês gostam mais. Olha, eu gosto mais arroz preto, integral. Integral. Tá. É bom. Arroz branco é bom também, mas Lembre-se que a gente está falando de
combustíveis para o corpo, certo? Fonte de energia para o corpo. Milho é muito bom. What's the name? Green beans. Green beans. Green beans. Feijão verde. Feijão Feijão verde. preto ou feijão vermelho. É muito bom. Porque vermelho it has a nice enzyme in it. Ah, o que ele está dizendo é que o feijão vermelho é muito bom porque existe uma enzima específica dentro dele que ajuda muito no processo de quebra lá, absorção dos alimentos. Simple carbs. Yeah, these one are simple carbs? No. Tá, aí, That was carbohydrates. Those are tá. Ele estava falando de carboidratos em geral, agora especificando os carboidratos simples. simple carbs that stores in the body as fat. Carboidratos simples que ficam armazenados no corpo como gordura. And it stores because your body needs that fat. It needs that fat to be able to survive a little bit. You don't need too much, but it will store it and it gives you energy later on. E aí ele armazena como gordura porque o seu corpo precisa dessa gordura para sobreviver. Ele não precisa de tanta, mas ele armazena porque ele vai precisar dessa fonte extra de energia em algum momento. Complex carbs. Os carboidratos. Can you give examples of simple carbs? Simple carbs. E aí alguns exemplos de carboidratos simples. Simple carbs can be bagels, can be bread, Pão. pão. What's that? You don't know what a bagel is? Wow, they didn't have to That means we need to open up a bagel shop. Bom, tem algum alimento aí, já que a gente está falando de carboidratos simples e pessoas engordando nos Estados Unidos, que nós não conhecemos aqui, então não sei traduzir. So a simple carb is white bread. Anything that's white, basically it's simple. Então aí qualquer coisa que seja branca, pão branco, Crackers, anything that has no color in it is okay. geralmente algo que não tem coloração, pão branco, o creme cracker, são tipo exemplos de carboidratos simples. What else? We're going to complex carbs. Já os carboidratos complexos, Complex carbs, of course, is rice. e aí That's alguns another exemplos. complex carb. O arroz é um exemplo deles. You got oats, which would be oatmeal. Seria cereais. Seria cereais? Pasta. Não. Massa que a gente chama macarrão. Oatmeal would be Oatmeal would be vegan. no. Oatmeal is aveia. Aveia, tá, ok, aveia. Aveia is really good. Really good. Aveia is really good. Fruit. Frutas. Fruits is a simple sugar. Fruta é um açúcar simples. Being that it's a simple sugar is good because it's the same thing. It stores its energy. It's really good for you. Então esses açúcares simples são bons porque é a mesma coisa. Eles se armazenam como fonte de energia. So if you're eating fruit, the best time to eat fruit would be at night. If you're hungry, you eat fruit. E aí a melhor hora de ingerir fruta seria à noite. Se você estiver com fome à noite, é o momento ideal para comer frutas. Stores its energy again. E ele fica armazenado como energia, não como gordura. Let's see what else. Fruit, it also breaks down as protein too. Glucose. As frutas elas também trazem certo tipo de proteína e glicose no corpo. Tá? Protein, let's go to protein. E aí entrando na parte de proteínas, Protein, you can get it from eggs. você pode extrair as proteínas que você precisa de ovos. What else would you do? It builds the muscles. As proteínas ajudam na construção de seus músculos. Plus it has a lot of amino acids that help. É importante vocês associarem os tipos de alimentos aos objetivos que vocês querem alcançar, certo? Seria o principal aprendizado dessa palestra do Greg. Para vocês saberem o porquê e quando e como vocês estão comendo certas coisas. The body has 12. Basically, your body has 12 amino acids. There's 20 in there total, but you need 12 after. That means you have to get that break the other 12 from vegetables, fruit, so your body will be able to sustain itself throughout either working out, training, relaxing, walking, whatever you're going to do. You
you need to get those extra 12 amino acids in your body. The only way you will is you got to get that from food and vegetables and fruit. Basicamente, o corpo tem 20 of them total. o corpo conta com um total de 20 aminoácidos, mas 12 deles você tem que obter através da sua alimentação. Seja para ter uma performance boa no treino, para aguentar, praticar todo o seu treino. 12 desses aminoácidos que são necessários para essas atividades físicas, que são necessários para o seu corpo, você tem que obter através da alimentação correta. Do you have a position on vitamins, supplements, and vitamins? Multivitamins is the best. What happens is that because they make them for both men and women, you're going to get majority of it. You're going to use bad. Say you take a multivitamin, you're normally going to piss out or crap out about 40% of it. Então, a pergunta do Clayton foi qual a posição dele a respeito de suplementos alimentares para vitamina, que envolvem vitaminas. E ele disse que basicamente eles fazem para homens e mulheres, e a grande realidade é que você vai excretar isso, você vai ao banheiro, e no fim do dia você vai excretar basicamente 40% desse de vitaminas, que seria o melhor tipo. So what happens is when you're taking anything, vitamins, what happens your body, it takes a while for it to actually saturate into your system. It takes 3 months. Então, quando você está tomando vitaminas, utilizando So once vitaminas, it gets in your system, demora mais ou menos 3 meses para que elas saturem e o seu corpo comece a absorver alguma once it's coisa. in your system, then your body is going to be adapted to it, so you're not really going to have to take as much like you used to. So if you're taking, say you take your multivitamin twice a day, then you can bump it down to once a day. Now your body you don't have to take it all the time anymore. You can do it every other month because your body has already got it in there. So it's going through your liver and your kidneys, just working twice as much now. So now that's why a majority of people, if they start taking vitamins, they don't get as sick as much because your body is fighting off those extra bacteria that's in your body. Então, basicamente, o que ele está dizendo é que se você está tomando essas multivitaminas 2 vezes por dia, após esse tempo em que o seu corpo já saturou e ela já está no seu sistema, você pode diminuir a frequência que você está tomando esses suplementos. Então, até chegar a um ponto em que você pode tomar um mês sim, outro não. E esse é um dos motivos pelos quais isso aumenta a sua imunidade. Você fica menos vulnerável a doenças, porque elas já estão no sistema combatendo esses corpos estranhos que geram doenças. It's, for instance, Clayton, say you get sick and you wonder why. It's because your immune system dropped. It's Então, because the macronutrients in your body has depleted. So those nutrients are gone out. So if you've been taking your multivitamin for say 6 months, you won't get sick because your body is actually able to fight it off. So it's like, oh damn, I have those nutrients in my body, so it actually reverts itself back to be able to help you to get strong. So say you end up getting a sniffy nose, it's like, man, the next day you're fine because it actually came about. Então, muitas vezes o que acontece, isso é muito interessante, é que você começa a se sentir doente, você está tomando suas vitaminas, mas ainda assim você começa a se sentir doente durante um dia, e isso acontece porque o seu sistema imunológico está fraco, está baixo, e você perdeu certos nutrientes. Mas pelo fato de você estar há 6 meses tomando aquelas vitaminas, aqueles nutrientes que você perdeu, eles estão de certa forma presentes no seu corpo. Então em um dia você sente a garganta um pouco dolorida, como se você estivesse começando a ficar doente, no outro dia você já se sente melhor. Porque o ciclo foi completo por aquelas vitaminas extras que estão no seu corpo, desempenhando esse papel. E aí o ponto final. I'm gonna tell you what you're gonna be doing in your meal plan. So if you're eating or whatever, you have 3 different. You're gonna do your carbohydrates, your proteins, and your fat. E aí ele vai falar de como você vai organizar sua alimentação, a sua dieta, que você vai basicamente se preocupar com 3 coisas: os carboidratos, as proteínas e gordura. 55%. Você quer 55% da sua dieta de carboidratos, 25% de proteínas e 20% de gordura. Is that percentage for an athlete or for a normal person? That's for an athlete. Lembre-se que nós estamos falando de números e porcentagens de um atleta, ok? Because athletes need the carbs because they need energy. Os atletas precisam de energia, então eles precisam do carboidrato. Para ninguém chegar no nutricionista dizendo, olha, na clínica me falaram que eu tenho que ter isso daqui e eu quero perder peso. Isso aqui é uma dieta de um atleta, ok? What happens is here, when you put here, you're going to get about 275 grams in
Então aí você vai pegar mais ou menos 275 gramas de carboidratos na sua alimentação. Esses 55% são equivalentes a isso. And then the protein, you're going to get about 125 grams. E aí 125 gramas de proteína mais ou menos, então a gente está falando de carne, proteína do ovo, 125 gramas mais ou menos por refeição. And then 44 grams of fat. E aí 44 gramas de gordura. Reason why? Comecem a cortar aquela picanha que vem com a gordurinha de lado assim. Quando o cara está cortando ali já deu mais de 44 gramas. Pode cancelar. Uma fatia ainda vai, na segunda já não pode mais vir gordura. So what's happening is this 44 is very important because if you have too much fat, Esses 44 gramas são muito importantes, porque se você tem gordura em excesso, the capillaries around your heart start fucking closing. e aí Because if you go lower, what'll happen is if you go higher than this 44%, what happens is now your capillaries start. You know when you have to get heart surgery or bypass, they have to go in. It's because those capillaries started closing because too much fat. It's not going out. e aí gordura em excesso acaba gerando complicações cardíacas, já que ele está falando das artérias. But see, with an Aí em volta do athlete, seu coração with an começam a athlete, fechar. it's hard because what happens is that fat goes to the waste. Because you're burning off. Your metabolism is so high that they're burning off that fat. As fast as it comes in, they're burning it off. So if you keep it at a percentage of 44 grams with their meal plan, because normal meal plans for an athlete, normally what I give an athlete is normally about 3,500 calories a week. Então assim, o que ele está falando é o seguinte, em relação à gordura, na realidade de um atleta é diferente do que de uma pessoa normal. Porque essas 44 gramas de gordura que estão entrando por refeição, eles estão queimando constantemente pelas atividades que eles fazem. Ao contrário de uma pessoa sedentária que iria ingerir e aquilo iria para o coração dela. Mas o que ele está dizendo é que geralmente numa dieta balanceada de um atleta, ele recomenda o consumo de 3.500 calorias por dia. Então é uma dieta bastante calórica que precisa de ser escoada. Ela precisa de atividade física. And the reason why that is between 3,300 and 3,500, you're going to burn off within your workout. You're going to burn off over half. Então, e a razão desse número é que de 3.300 a 3.500 calorias, para um atleta, durante seu treino, você vai queimar metade disso. So then your body has the rest to hold, build muscle mass, to build those fibers back up, to make sure that your body is actually able to recoup a lot faster when you're sleeping as well. E aí, isso significa que você vai queimar metade disso e a outra metade o corpo vai conseguir reter para aumentar a massa muscular, trabalhar no ganho de força e todos os benefícios que ele listou no começo da palestra. One more thing with the protein, right? I wanted to talk to you about protein. Um acréscimo à proteína. Protein, I don't know what kind of protein that they use. Ele não sabe que tipo de proteína vocês utilizam. Do anybody take protein? Alguém que toma um suplemento de proteína. And what protein powder do you take? Qual é o suplemento que você toma de proteína? A marca ou o tipo? O tipo. Whey protein No, iodorizado. what mark? Max Titanium. Okay, I don't know if Brazilian mark, I don't know, that stuff, it's not good. I'm being honest, because those brands, what happens is that they're not actually putting in the amount that you're supposed to get. They're copying, and what they're doing is they're cheating you. So you're not getting what you're supposed to get. Na opinião dele, muito suplemento nacional que você encontra que são derivados ou cópias de certas marcas internacionais não são bons porque como eles estão copiando, eles não estão colocando a quantidade de proteína que o seu corpo precisa. So if you're gonna do protein, I think you need to do either Optimum Nutrition or Twin Lab, or do something of that nature. Also, you need to put a casein protein in your meal plan. Casein protein is a slow releasing protein. It releases every 40 minutes while you're sleeping. You take it at night. Então, se você está utilizando suplementos de proteína, isso é importante, procure laboratórios como o Optimum Nutrition, que é um laboratório gringo, é a marca gringa, tem em qualquer loja de suplementos. Which was the other one? Casein, they get. E é bom sempre vocês incluírem a caseína. Vocês já ouviram falar nisso, né?
sua dieta, que é uma proteína de liberação lenta que vocês tomariam à noite, certo? Queria perguntar para ele, já que ele entrou nessa parte de suplementação, a respeito dos joint protectors. Chondroitin, glucosamine, se ele recomenda algum, se a longo prazo é uma coisa que faz efeito. Joint formulas are the best thing, I mean, because when you're lifting weights, your joints are going to break down. And the stronger you get, your joints need that protection. So, I don't know the brands here in Brazil, to be honest. I mean, you can use a fish oil, you can get a fish oil tablet, but long haul, you probably want to get a combination of the both, a joint formula as well as fish oil. You can be able to take both of them at the same time. Your body is not gonna hurt you because it's natural. It's a natural product, but you need to get something that actually. That's a good point with joint formulas. You know, a lot of these guys, you guys are gonna be doing weight training. I think are we doing something like that today? No, this week. So I mean, I won't be able to show you, you know, how to actually do correct movement, but you need to be able to lift weights correctly. You will get injured. Você pode repetir o tipo de suplemento que você perguntou para ele? O que eu tomo é glucosamina e chondroitina, é um combinado e de ácido hialurônico também. O que o Greg está falando desse tipo de suplemento é que, principalmente quando você está num programa de fortalecimento, de treino em academia, esses são suplementos que são muito bons. E aí uma alternativa que ele fala é óleo de peixe também, que você pode consumir durante o treino, porque eles estão protegendo as suas juntas, estão protegendo determinadas partes do seu corpo para esse tipo de treino. Alguém mais? Quantas vezes devo me alimentar por dia? Período de alimentação, tempo? How many times should he eat meals a day? How many meals he should have a day? What time between? You need to come 7 vezes por dia. 7 vezes por dia. Você quer? Intervalo entre as refeições. Você tem café de manhã, tem um lanche, você vai ter almoço, tem mais um lanche, você tem jantar, ou antes, depende, porque eu não sei quando você vai treinar, então você precisa comer antes disso também. E depois você tem jantar, antes de você dormir, tem mais alguma coisa para comer, não sei, fruta, alguma coisa disso, iogurte, junto disso, granola, alguma coisa para sustentar você à noite. Porque você não pode acordar cedo, sabe? Okay. Any other questions? Alguma outra pergunta? Would you want that Jewish thing? Ok. Pessoal, já que a gente está falando tanto em comida, vamos parar um pouco para almoçar. Como a gente